Vamos à palavra. Salmo 126. Põe o celular no vibra, irmão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, semeiam com júbilo, ceifarão. Os que semeiam com lágrimas, semeiam com júbilo. Os que com lágrimas semeiam, me perdoe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Hoje eu quero ministrar uma mensagem que tem como título: Como aqueles que sonham. E preste atenção. Quando Deus me deu essa palavra, é para você que não sonha mais. Para você que por causa das lutas e dos problemas deixou de sonhar. Muitos estão acabando o ano em festa. Mas muitos estão acabando o ano com uma luta e uma carga enorme na sua vida. As pessoas chegam aflitas na casa de Deus, preocupadas com o amanhã. E Deus me falava isso. Então muitos deixaram de sonhar. Esse salmo é tão lindo, esse salmo quando nós lemos. Poxa, gente, é um salmo de romagem. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E é legal, porque você vai ver que é um momento em que o povo de Israel, ele entra em êxtase, ele entra fala de uma alegria completa. Você já viu quem sonha? É o cara que vive no mundo das nuvens, né? Pensando. A moça que vai casar vai pensando no dia do casamento. Não é assim? Quando algo muito legal acontece na nossa vida, a gente entra nesse êxtase. Nós começamos a imaginar, a sonhar. Nós vivemos para aquilo. E a Bíblia diz que o povo estava assim. Tem até uma tradução que diz: quando Deus trouxe os exilados novamente de Jerusalém. Só que eu quero que você entenda que antes desse momento de alegria, de êxtase do povo de Israel, a Bíblia diz que o Senhor, depois que o Senhor restaurou a sorte, diga, restaurou a sorte. Porque em algum momento anterior a isso, esse povo perdeu a sorte. Deus só pode restaurar aquilo que um dia existiu, aquilo que um dia foi bom, aquilo que um dia foi novo, uma novidade. Então, em algum momento, o povo de Israel se sentiu sem sorte, sem bênção, sem a bênção de Deus. Alguns historiadores dizem que esse tempo é o tempo em que o povo de Israel foi levado ao exílio para a Babilônia. Então vamos pensar comigo um pouco sobre esse tempo. Vocês imaginem uma nação que nasceu no coração de Deus, debaixo de milagres, passou o deserto, abriu-se um mar para eles, Deus os tirou do Egito, Deus deu uma terra para eles, eles conquistaram uma terra, eles tinham Deus como seu rei, como seu Senhor. Mas em algum momento, todos esses sonhos e essas promessas de Deus parece que foram embora, quando esse povo é invadido por Nabucodonosor, e ele é roubado aos poucos, e de repente vem e leva
Os utensílios do templo levam os jovens, vão destruindo a cidade pouco a pouco. Cada investida da Babilônia, algo era destruído em Israel. Até que tudo é destruído por completo. O país é destruído por completo. Eles levam os jovens, eles levam as pessoas que poderiam trabalhar e deixam naquele país apenas velhos e doentes, inválidos. A cidade destruída, as portas queimadas a fogo, o templo destruído. Eu fico imaginando que luta que foi para a gente construir isso aqui. Agora imagine o templo de Salomão, a grandeza que era, como eles sonharam. Lembra quando eles levaram as ofertas para construir o templo, cada um levando o seu melhor? Desde Davi, Salomão, já se preparavam para aquilo. Os utensílios do templo eram feitos de ouro, foi sacrifício de pessoas, a colheita de pessoas. De repente, meu irmão, eles olham para o templo está destruído. Levaram tudo, não sobrou nada. Imagina o desespero daquelas pessoas que ficaram e falaram: Deus, aonde estão as suas promessas? O Senhor se esqueceu de nós. Para onde eles olhavam, eles não viam esperança. Quem estava lá diria o seguinte: Deus tirou a nossa sorte. Você já pensou que muitas vezes assim na nossa vida, nós sentimos como se Deus tivesse tirado a nossa sorte? Mas a Bíblia diz que vem Deus com poder, restaura novamente aquela nação. Você vê em Ezequiel, quando vai lá do vale de ossos secos, está falando dessa nação. Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos sequíssimos reviver novamente? Ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus diz assim: eu vou fazer com o meu povo, eu vou trazer de todos os lados, eu vou juntá-los novamente, eu vou fazer deles uma nação. Deus restaura essa nação, Deus restaura o templo, e ainda promete que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira. Deus junta essa nação novamente. E quando Deus junta, eles olham para aquilo e falam assim: eu não acredito que Deus fez. Olha, nós não tínhamos esperança e Deus fez. E eles estavam como quem sonhava, extasiados. E a Bíblia diz mais: então a boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações, as pessoas que olhavam para eles e diziam assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Já viu quando a gente olha para alguém e fala: esse cara é muito abençoado, Deus faz coisas grandes por ele. Mas a Bíblia está dizendo que agora as nações olhavam para eles. Não era eles olhando para as nações, eram as nações olhando para eles, como testemunha viva do poder de Deus. E falava assim: grandes coisas o Senhor fez por eles. Deus muda a sorte desse povo. Deus muda a sorte desse povo. E quando eles começam a olhar para si, e eles começam a olhar para o seu redor, porque muitas vezes quando nós estamos no meio da luta, da batalha do dia a dia, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Mas se você olhar para trás e prestar atenção no que as pessoas dizem, você vai dizer assim: realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles começam a reconhecer que Deus estava fazendo grandes coisas por eles. Amém? Sabe, o problema é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão vencendo, ou Deus derrama a bênção sobre eles, e nós só vemos o momento da sorte, mas nós esquecemos muitas vezes os momentos da lágrima, que os fizeram chegar nesse momento de sorte. Amém?
Sinceramente, olha, semana passada vocês fizeram homenagem para mim de aniversário, obrigado. Eu não mereço porque toda honra e glória é do Senhor. Aí fizeram nascer, eu falei, rapaz, eu falei, Renato, estou até com vergonha. É muita homenagem de aniversário, ninguém merece, né, irmão? Misericórdia. Mas alguém vê assim e fala, rapaz, tudo isso, pastor, pô, a igreja vai mal o pastor. Eu vou falar uma coisa para você, às vezes você vê a igreja desse jeito. Mas eu vou dizer algo para você. E às vezes você fala assim, pô, eu quero ser um pastor igual fulano. Eu quero ser um pastor igual Beltrano. Tudo que Deus tem feito hoje custou prantos na alma. Eu no meu ministério, na igreja, eu passei por situações. Eu sou muito feliz com o que Jesus tem feito hoje. Eu estava vendo hoje o pessoal ensinando e falei, que alegria. Nossa. Eu vejo vocês, que satisfação na minha alma. Eu olho para os meus irmãos, pastores. Eu tenho irmãos aqui, eu tenho amigos. Que alegria na minha alma. Mas tudo isso, meu irmão, em algum tempo, era lágrimas, dor. Quantas vezes eu chegava na igreja sorrindo, mas a minha alma estava apertada, sendo ferida. E as pessoas dizem assim, poxa, aquela igreja, eu estava conversando com o pastor, poxa, Deus tem abençoado muito a igreja de vocês. Eu falei, sabe de nada, coitado. Você entendeu? Porque as pessoas olham um momento em que a sorte está sobre você. Ninguém consegue entender que houve um momento em que a sorte não estava lá. E nesse momento em que a sorte não estava lá, a dor tomava conta. Irmãos, teve um momento que eu senti como se fosse uma faca sendo enfiada a cada dia aqui, ó. E eu só falava, Senhor, eu preciso olhar para Ti, olhar para Ti, olhar para Ti. E de repente, quando eu vejo o que Jesus tem feito, eu digo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque ninguém está preocupado em ter uma igreja cheia. Nós queremos essa igreja abarrotada de gente, entenda, eu desejo isso. Mas antes disso, eu quero uma igreja que vai chegar no céu. Devemos ser uma igreja relevante no nosso tempo. Na cidade que nós estamos. Nós não podemos ceder à religiosidade. Amém? Você está entendendo isso, amado? Glória a Deus por isso. Sabe, as pessoas precisam muitas vezes entender que aquilo que você recebe hoje foi gerado com choro na alma. Agora, eu queria que você entendesse que na nossa vida tem estações, diga estações. A nossa vida é regida por estações. Nessas estações, estamos aí chegando no verão, irmão, maior calor. Eu orando, Senhor, faz chover, faz chover, faz chover. Ninguém aqui pediu, quero que acabe aquela tempestade no final do dia para ver se refresca. E parece que Deus não ouve a nossa oração, amém? Não é verdade? E aí, e quando ouve, às vezes vem demais, né? É brincadeira. Mas assim, olha, existem estações, momentos. Então existe o momento da seca. Existe o momento da chuva. Existem momentos de alegria. Existem momentos de aflição. Mas são estações. E elas passam. O que não vai passar na nossa vida é a palavra de Deus. O que não passa na nossa vida é o Cristo que nós carregamos. Porque Ele é imutável e Ele não muda. Amém?
estação que você está vivendo. Se você parou de sonhar porque parece que Deus não está te ouvindo, porque sua alma está em prantos, eu quero dizer para você, Deus vai te fazer sonhar novamente. Eu fico pensando quando aquele povo sonhava para construir o templo, e agora eles estavam sonhando porque estavam reconstruindo o templo. Deus vai nos fazer sonhar novamente. Glória a Deus. Então, quando nós vamos continuar aqui, diz assim o versículo 4, preste atenção, versículo 1 a 3, está falando de uma estação, está falando de um momento de restauração e um momento de bênção. Mas quando nós vamos para o versículo 4, a Bíblia diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Primeiro versículo diz, quando Deus restaurou. Versículo 4 diz, restaura novamente. O que quer dizer isso? Esse povo precisava de restauração novamente. Esse povo precisava que Deus mudasse a sorte deles novamente. Não é porque Deus fez um dia, irmão, que Ele não vai precisar fazer amanhã novamente na nossa vida. Não é porque Ele restaurou hoje, que tudo vai bem até o final, não. Mas quando nós olhamos para trás e podemos ver tudo o que Jesus fez por nós, nós podemos saber que Ele também fará hoje na nossa vida, amém? Então, quando o salmista ele começa a falar isso, ele está olhando para trás, quando o Senhor restaurou nossa sorte, e nós estávamos como quem sonha lá atrás, sabe, Deus fez tanta coisa, as pessoas olhavam para nós e diziam, quantas coisas, grandes coisas fez o Senhor por eles, e ele diz assim, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí agora olha para o presente, Senhor, restaura a nossa sorte. Eu vim aqui para dizer para você que o mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que vai fazer hoje. E eu quero que você entenda, nunca pare de sonhar por causa das estações. Deus está acima das estações da vida. Porque aqueles que sonham, esses receberão de novo a esperança em meio à terra seca. Vamos para o versículo 4, diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Olhe que coisa tremenda. Quando você vai ver o deserto, o Neguebe é um deserto, gente. Ele é um deserto, árido, super árido. Mas existe um tempo no Neguebe, que começa em Israel a estação das chuvas. Então, aquelas águas que vêm dos montes Hermon, eles vão descendo, daquela geleira, as chuvas, elas vão descendo. E quando essa água toda, ela vai descendo de uma vez, ela vai tomando conta do deserto no Neguebe. Se você chegar no Neguebe, você vai ver tudo deserto, aquela terra árida. Mas você vai ver que em algum momento ali, passou água. Sabe quando você chega num lugar que a terra está seca, mas você sabe que já teve um rio ali? Irmãos, existe um rio na nossa vida. Mas quantas vezes já houve um rio, mas quando nós olhamos para a nossa terra está seca hoje. Não existe mais nada. Aí você fala, Senhor, eu acho que não tem mais esperança para a minha vida. Senhor, eu nunca mais vou ser como eu era. Eu nunca mais vai esse primeiro amor queimar na minha vida novamente. Isso é até que comecem as chuvas. Quando começam as chuvas, irmão, aquela água vai tomando conta do Neguebe. E quando ela vai tomando conta, ela vai virando rios, riachos. E para você ter uma ideia, quando você chega ali, no Neguebe, existem placas, tudo seco, existem placas, tudo seco. Mas naquelas placas estão escritas assim, cuidado com
a água forte, com a correnteza forte. Cuidado com a forte correnteza. Aí você chega e fala assim, cara, mas tem nada aqui, está tudo deserto, está uma placa. Cuidado com a forte correnteza. Por quê? Porque quando a chuva vem, aquela água vem forte. Se você está de carro lá, meu irmão, aquela água toma conta do carro, vai lavando tudo, vai lavando tudo. E de repente aquela terra seca começa a florescer. Você já viu o deserto florescer? Só Deus faz o deserto florescer. Quando o salmista está dizendo isso, ele olha para o Negueb, o deserto do Negueb, um lugar que já passou água, mas não tem água, mas ele sabe que em algum momento a estação da chuva virá. E quando a chuva vier, novamente a vida retornará. Eu quero dizer para você, existe um momento de Deus para a sua vida, não desista. Porque em algum momento a chuva vai ser derramada. E quando a água vier, vai florescer novamente. Não termine um ano, irmão, desacreditado. Sabe? Deus faz. De novo, nós temos esperança. Mesmo em meio à seca, quando a gente olha e não vê vida. Quando você olha para o lado e só vê morte. Eu lembro quando Israel sai lá do Egito, passa o Mar Vermelho, chega no deserto de Sur. Deus acabou de abrir o Mar Vermelho para eles engolir os egípcios. Olha que coisa. Agora eles chegam diante do deserto de Sur, 3 dias sem água, encontram águas, as águas de Mara. A água era salobra, era amarga. E eles não conseguem tomar aquela água, eles começam a reclamar de Deus, começam a falar de Deus, sabe? Poxa, Deus não está vendo a gente. Deus não nos ama. Deus nos trouxe no deserto para morrer. Eles tinham um problema de memória, né? Deus tinha acabado de fazer algo. Olha, vamos fazer o seguinte. Olha para ontem. O que Deus fez ontem na sua vida? Mas Ele não fez hoje. Fique em paz. No tempo certo, Ele vai chegar. Porque Deus nunca se atrasa. Não se esqueça do que Deus fez ontem. Aquele que era ontem, é hoje e será eternamente. Quando você olha para trás, você pode imaginar o que Deus tem na frente. Seja ingrato. Deus não erra, Deus sabe o que está fazendo. Deus quer trazer esperança novamente para aquele que não tem esperança, irmão. Meu casamento acabou, olha, está um deserto, flor, não tem vida. Fique em paz. Levante sua mão e diga, eu estou aguardando o tempo das chuvas. A estação da chuva virá. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Está doendo, fique em paz, irmão. Não tem água, fique em paz. Deus vai transformar essa água amarga em água boa. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que cura a água. Você vai se lembrar desses momentos com alegria, por aquilo que Deus fez por você. Versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqueles que sonham, eles terão as suas lágrimas enxugadas pelo Senhor. Existem momentos na nossa vida que são de choro, irmão, são de choro. Você sabia disso? Choro profundo, você sabia disso? Sabe que a Bíblia está dizendo, olha, os que com lágrimas semeiam, quando fala em choro, fala em dor.
Talvez é o momento da dor, é o momento que você está semeando, mas olhe bem, mesmo com dor, você não parou de semear. É isso que o salmista está dizendo, aqueles que com lágrimas semeiam, não é aqueles que com lágrimas ficam no canto chorando, não, aqueles que com lágrimas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à batalha, tem gente pedindo férias para Deus, por causa da luta, irmão, é em meio à dor que você é curado, é em meio à dor que Deus luta por você, é em meio à dor que a cura virá. Aqueles que com lágrimas semeiam, em meio à luta, em meio ao caos. Esses dias minha mãe me procurou ali na porta. Ela começou a falar, pastor, eu queria falar para o senhor. E ela começou a dizer o que ela estava passando. Irmão, sinceramente, eu não podia falar nada para ela. Aí eu sorri para ela. Eu falei, irmã, Deus está no controle. Deus tem o melhor para a senhora. Tu é uma serva de Deus. Vai para frente. Continua que Deus vai fazer algo por você. Sorrindo. Ela falou, pastor, eu sabia que o Senhor não ia me dizer nada diferente disso. A única coisa que eu queria ver no Senhor era o seu sorriso. Porque o seu sorriso me anima. A gente não pode fazer nada. A única coisa que você pode dizer para o irmão é, não desiste. Continua semeando. Olha para o teu irmão. Fala assim, não para. Mesmo em meio à lágrima. Mesmo em meio à dor. Não para. Continua semeando. Aleluia! E eu estava pensando sobre isso. Aí eu lembro de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram. Está doendo? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu quero dizer para você que quem enxuga a nossa lágrima, quem consola o nosso coração é Deus. Sabe o que Jesus está ensinando? Feliz, mais do que feliz, é aquele que chora. Mas como eu posso ser feliz se eu estou chorando? Mas não para não, porque Deus vai enxugar a sua lágrima. Jesus está dizendo, eu vou consolar você, eu vou trazer a chuva sobre a sua vida. Os que com lágrimas semeiam, você está dizendo aqueles que não param, continuam trabalhando, jogando a semente, machucado, ferido, mas eu sou um soldado ferido, continua lá ferido, continua à toa, está doendo, eu não vou conseguir, Senhor, e Deus vai, bem-aventurado, vem cá, cara, imagina ele, o cara ferido, olha lá a calça dele toda rasgada, deve ter uma bomba explodindo perto dele. Manca aí, meu irmão. E ele dizendo, eu vou parar. Deus fala, não para. Continua semeando. E ele está semeando na pouca força dele. Você está entendendo? Na pouca força dele. Talvez você esteja se arrastando hoje aqui. Chegou se arrastando hoje aqui. Na sua pouca força. Vem cá, rapaz. Para de fugir. Continua semeando. Semeia. Se arrasta agora, vira no chão, estou brincando. Sabe o que Jesus diz? Aí ele olha, o cara todo machucado, ferido, semeia. O que a gente olha para o irmão e fala assim, coitado, tadinho dele, que dor no meu coração. Jesus está olhando assim, bem... Semeando, trabalhando, ferido, doendo, com dor. Ah lá.
Jesus está assim: bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Uma hora ele vai vir. Uma hora ele vai vir. Uma hora ele vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Aí, meu irmão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, ele diz assim: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe o que é isso? Os que não desistem, voltarão com uma recompensa. Quando você vê alguém sendo abençoado, lembre-se, ele só é abençoado porque ele não desistiu no momento da aflição. Quando você vê alguém que Deus mudou a sorte, lembre-se, Deus só mudou a sorte dele, porque no momento em que ele não tinha sorte, ele foi fiel a Deus. No momento da perseguição e da dor, o momento em que ele estava sendo injustiçado, ele permaneceu. O momento em que ele caiu, ele se levantou e continuou andando. Então ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. E vai trazer os seus feixes, vai trazer a recompensa da colheita. Existe uma colheita para nós. 2019 será um ano de bênçãos. Para aqueles que não desistem. Você entendeu? Porque a estação da chuva virá, e quando ela vier, você vai ver um rio invadindo, um rio de vida invadindo a sua casa e a sua vida. Eu quero levar vocês agora para Lucas capítulo 7. E eu estava meditando sobre isso, e eu já vou, vem cá, já. A Jéssica foi na terça-feira, né, que você ministrou, falou da mulher. Isso aí. 7h36, vamos ler o texto. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi na casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus e chorando, aos pés de Jesus chorando. Hoje eu estou tremendo, hein? As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata, e a uma delas 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés.
Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecado? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Diga assim: existe os momentos de lágrimas, mas existe o momento da colheita. Essa história a gente já ouviu um monte de vezes na igreja. Jesus está numa casa com fariseus, escribas, conhecedores da lei, foi convidado, se senta à mesa com eles. A gente vai ver que do nada um intruso aparece nessa história. É uma mulher pecadora. Quem é ela? A Bíblia nem fala o nome dela. Fala o nome de Simão, mas o dela não. Não devia ser alguém muito importante. Mas essa mulher tinha uma dor enorme. Uma dor profunda na alma. Ela entra naquela casa, no meio de todos que estavam ali. Aparentemente, Jesus estava sendo honrado por aqueles homens, por Simão e aqueles homens. Você entendeu isso? Amém? E quando aquela mulher entra naquela casa, a Bíblia diz que ela deita aos pés de Jesus, ela começa a chorar, ela pega um vidro de perfume e ela derrama inteiramente a Jesus. A gente cantou isso agora há pouco. Uns derramam o perfume, outros derramam a vida aos pés de Jesus. E ela ficou ali. Ela beijava os pés de Jesus e chorava, e limpava com o seu cabelo. Ela começou a incomodar aquelas pessoas. Incomodava, aquelas pessoas olharam para aquela mulher, uma pecadora, um bando de santarrão, um bando de altas patentes, né? Olha, fala assim, no coração, Jesus não está vendo que essa mulher é uma mulher pecadora e não merece isso. Ele não se tocou e não está se incomodando com isso. Jesus olha para aquela mulher e Jesus conhecia o coração daqueles homens. Com o coração, aqueles homens estavam humilhando aquela mulher porque ela era realmente uma pecadora. Mas eles estavam se colocando acima. Não sei se você está entendendo, amém? Aquela mulher estava sendo humilhada naquele momento por aqueles homens. Aquela mulher estava sendo excluída por eles. Mas aquela mulher estava, diga, chorando. E aos pés de Jesus. Eu estava vindo, essa semana Deus me deu isso. Eu falava: Deus, o que o Senhor vai fazer domingo no culto? O ano está terminando, as pessoas estão tão dispersas, sabe? Dispersas. Não vou para a igreja para mais um culto, Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus me falou sobre essa mulher. Deus falou assim: enquanto essa mulher estava prostrada, chorando, aos pés de Jesus, e ela estava sendo atacada por aqueles homens, Jesus se levantou para defendê-la. Ele só olhou, viu o que estava no coração e falou: Simão, vem cá, preciso te falar uma coisa, filho. Comigo? Com você. Vou te contar uma história. Jesus comprou a briga daquela mulher. Você entendeu? Jesus comprou a briga
com os escribas, com os fariseus, com os homens de patente, com aqueles que se achavam melhor que aquela mulher. Jesus ela estava aqui nos pés, ó. Ela estava aqui, ó, aqui nos pés, chorando, mas semeando Jesus. Jesus fala assim, deixa eu falar uma coisa aqui, rapaz. Preciso falar uma coisa para você. Eu vou te contar uma história sobre alguém que foi perdoado muito, alguém que foi perdoado pouco. Quem deve amar? Olha aqui, Simão, aprenda com essa mulher aqui. Eu cheguei aqui. Jesus podia ter parado na história, não. Jesus comprou a briga. Eu cheguei aqui. E você não lavou os meus pés. Mas essa mulher não para de lavar os meus pés. Você não me ungiu, mas ela está me ungindo. Você não me deu valor, mas ela me dá valor. O problema dela é o pecado? Ela é uma pecadora? Se o problema é que ela é uma pecadora, então mulher, olha para mim. Seus pecados estão perdoados. Ela estava prostrada. E Jesus se levanta por ela. Irmãos, a gente precisa aprender a se prostrar mais. Em nenhum momento ela saiu dos pés de Jesus. Em nenhum momento ela parou de ungir Jesus. Mesmo chorando, talvez por causa das marcas, ela não queria ser quem ela era, mas ela continuou lá. Continua aos pés de Jesus, que Jesus vai se levantar a nosso favor, a seu favor. Ele vai comprar sua briga, a nossa briga. Você não precisa fazer nada, você não precisa dizer nada. Nós só precisamos estar aos pés de Jesus. Nós só precisamos continuar nos pés de Jesus. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Chore, mas chore aos pés de Jesus. Ele vai resolver os nossos problemas. O problema é o pecado. Perdoados estão os teus pecados. Sabe como é que eu queria fazer no culto hoje? Quem crê que o Senhor está aqui? Não, de verdade, senão, irmão. Você crê que Ele ouve a nossa oração? Você crê que Ele ouve? Você crê que Ele ouve? Crê? Eu ouvi uma frase linda. Essa frase eu peguei e guardei aqui, ó. Ore como que se a sua vida dependesse disso. O problema é que a gente não ora como se a nossa vida dependesse disso. A gente ora de vez em quando, não é não? Quando dá. Ore como que se a sua vida dependesse disso. Igreja Vida Nova, nós devemos orar como que se a nossa vida, essa igreja dependesse disso. Você está entendendo? Jesus tem que estar e nós aos pés dele. Não importa o resto ele faz. Eu quero muito que o Senhor se levante hoje. Para assumir a nossa briga. Mas para isso, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me
transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória.